Não dá para falar dessa questão do abuso infantil sem falar de toda a engrenagem que o alimenta, né? A gente vai vendo que à medida que o empoderamento feminino se disseminou, né, na sociedade, as mulheres se tornaram mais fáceis de se acessar sexualmente, porque, segundo elas, né, o corpo é delas, então se ela sentir vontade, ela faz mesmo. Se ela for pra balada e sentir vontade de se relacionar com um cara que ela nem conhece, ela faz mesmo. Muitas vezes já gerando ali gravidez indesejada, né? Doenças, muitas vezes. E aí, por muitas vezes, né, no mundo de hoje, com esse empoderamento que elas falam que não importa com quantos caras a mulher foi pra cama e tal, então o que se sugere é que elas estão indo com muitos caras, né? Que todo fim de semana é um, dois, toda vez que vai pra balada é um diferente. Então será que no fim do mês, quando acontece, né, de descobrir uma gravidez indesejada, ela vai saber quem é o pai dessa criança para poder perguntar se ele quer que aborte, se ele não vai querer ajudar na criação dessa criança? Eu acredito que não. Ah, mas por que você tá falando isso? Calma que eu vou explicar, a gente já vai chegar lá. Então, essas mulheres, elas, com o empoderamento feminino, elas vão se tornando cada vez mais acessíveis, né, para os caras que estão ali no topo. Com a chegada da internet, facilitou muito esse contato. Antigamente, para uma mulher encontrar, né, um cara com dinheiro, nossa, era um trabalhão, né? Hoje em dia, com a internet, né, os caras que têm mais grana ali se destacam e a mulherada fica seguindo esses caras e tentando ali uma oportunidade. Só que é por ilusão, assim, né? Porque o cara, ele já tá ali tendo uma oferta, vamos falar assim, friamente falando, né? Uma oferta muito grande de mulheres dando em cima dele. Ele tem dinheiro, ele tem beleza, ele tem poder, fama, sei lá. Então, ele não vai se interessar por essas mulheres que estão lá se oferecendo. Provavelmente ele vai se interessar por uma mulher que o evita, né? Que foge dele, né? E aí, com essa história, ele vai só se aproveitando dessas mulheres, né? Elas estão se oferecendo mesmo. Se nem elas se... Eu acredito, né? Eu assim, né? Pensando aqui na minha cabeça, eu acredito que o homem deve dizer, se nem ela se valoriza, se dá o valor, por que eu vou perder meu tempo, né? Vou aproveitar mesmo. E ainda mais com as mulheres hoje em dia dizendo que a mulher também gosta de se envolver sem nenhum tipo de laço afetivo, que a mulher também gosta de relações casuais. Então, assim, não reclama se o cara quiser só te usar também. Ele não é obrigado a se relacionar com você. Mas, enfim, voltando ao raciocínio, né? E aí, essa tá sendo uma cultura que tá sendo muito espalhada, né? A gente vê que a gente já colocou, eu digo a gente, mas eu me tiro dessa fatia aí. Mas a mulher brasileira já colocou a Anitta no topo, né? Como representação da mulher brasileira, e você vai ver os comentários. Agora, nem tanto, porque eu confesso que o coletivo tá me surpreendendo, assim. Já tem muita gente que já tá acordando e não tá mais endeusando ela nos comentários. A gente já vê muita gente, pelo contrário, criticando ela, né? Mas, enfim... há pouco tempo atrás a gente estava vendo a Anitta como a representação da mulher brasileira. Você ia olhar os comentários, todo mundo dando os parabéns, que ela era uma mulher incrível, empoderada, que não sei o que. Não que ela não tenha talentos, né? Ela tem os talentos dela, mas a ferramenta que ela usou para crescer na vida, que é essa questão da sexualidade, é uma ferramenta que já vai mexer com a cabeça de todo mundo, né? É o reino animal ali, é o ponto que por muito tempo a gente manteve na discrição, né? Era tabu. Então imagina, quando você quebra um tabu, lógico que as pessoas vão ficar curiosas, né? E aí isso acaba gerando visibilidade. Está mexendo ali com o instinto animal, né, das pessoas. Isso vai gerando curiosidade e automaticamente muita visibilidade. E consequentemente vai influenciando mais a pessoa, vai colocando a pessoa naquela energia, né, da sedução, que é uma energia boa, né, prazerosa, vamos dizer assim.
E aí a pessoa vai querendo mais daquilo, vai meio que virando um vício, né? Por isso que tem a história do vício em pornografia, né? É meio que um vício. E automaticamente ela vai ganhando cada vez mais visibilidade, ou seja, é uma forma de manipular, né, o reino animal das pessoas e prender as pessoas ali. E qual o objetivo disso, né? Primeiro, né, se consegue acessar todas as mulheres através desse empoderamento e do interesse delas, né, em recursos. Como eu já mencionei antes em outros vídeos, lá na selva, né, no nosso reino animal, a ferramenta que a mulher tem é a sedução, a do macho é a força. Aqui no reino animal acaba podendo ser a inteligência também, essa força do macho. Se ele for inteligente, né, se ele souber jogar ali os jogos do sistema, muitas vezes ele atinge ali o topo, se muitas vezes não tiver muito escrúpulo também, né, porque nesse sistema tá tudo tão corrompido que quem tá chegando lá no topo também tá atropelando algumas coisas, ou no mínimo tá fingindo que não vê, para poder se manter lá, porque se abrir a boca você é derrubado rapidinho, né, tanto que qualquer vídeo que a gente faça sobre esse assunto tem pouca visibilidade, pouco engajamento, é denunciado, vira e mexe os vídeos, né, são bloqueados. Então não é um assunto assim que uma pessoa que vai chegar lá no topo vai estar falando na Globo e tá tudo bem, né, que vai estar em alta no YouTube ou seja lá onde for. Mas a gente vê que cada dia mais, assim, nesse trabalho de formiguinha, né, de pegar ali um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, o coletivo está despertando, e quanto mais pessoas despertam, mais pessoas estão falando desse assunto, e de uma forma ou de outra fica difícil de parar, a verdade é a verdade, né? Não tem muito para onde correr. Mas voltando ao raciocínio, aí essas mulheres se tornam acessíveis, elas são consumidas pelos mais poderosos ali, e aí depois que esses poderosos pegaram ali todas as mulheres mais interessantes do coletivo, né, que os interessava ali, aí o que vai sobrando para essa galera, né? Ir atrás das mais jovens, porque com essa cultura, né, aquelas que não vão alcançando o topo, elas vão pegando as pessoas abaixo ali nesse degradê, né, vamos falar assim, nessa hierarquia do sistema, né? E aí elas vão procurando ali dentro da sua realidade, de onde alcança, o que melhor ali, né, sintoniza com os interesses dela, até onde ela pode ir. Só que as mulheres também, por conta de uma desunião, uma disputa, né, de ego ali, uma invejinha, elas ficam se traindo também entre si, né? São mulheres que sabem muitas vezes, às vezes não sabem, aí nem pesquisam também, porque se pesquisassem sobre o cara antes de se relacionar, a chance dela saber que o cara tem um relacionamento e rechaçá-lo seria muito maior. Só que também existe uma parcela de mulheres que faz questão de sair com esses homens. É aquelas que dizem que ser amante é melhor porque você não tem que lidar com a chatice do cara, você só pega os melhores momentos. E o que é uma visão bem rasa, né? Porque a amante, ela só é amante porque ela tá jovem muitas vezes, ou porque ela aceita fazer determinadas coisas, né? Mas a hora que por algum motivo a situação dela muda, né? Ou a idade chega, começa a vir os problemas de saúde, aquele cara que estava se relacionando com você, ele não vai estar se importando com você. Você não é a mulher dele, você é apenas uma mulher que ele pegou por aí. Não tem um laço de amor, até porque se tivesse um laço de amor, ele estaria com você e não com a mulher dele, né? Então a gente precisa ser, né, realistas, né? Se você fosse importante nesse nível, né, ele teria escolhido você e não a outra. E talvez ele já não escolheu você porque você aceitou ser amante, se aceitou se relacionar com um cara casado. E uma mulher que às vezes, né, eu entendo que tem diversos motivos, se apaixona e tal, mas a mulher, ela aceita se relacionar com um cara casado, ela aceita trair outra mulher, quem garante que ela não vai trair esse parceiro? Homem não é burro, né? E eu acho que nem nós deveríamos ser. Eu acho que a mulher, ela precisa deixar de ser ingênua e acreditar, né, que o mundo é um unicórnio, né? É um planeta do unicórnio, que não é.
verdade, ela é nua e crua, e quem for inteligente vai assimilar, quem quiser ficar se debatendo, boa sorte, só vai adquirindo traumas. Não dá para você querer mudar o mundo para as coisas serem, para você se tornar o certo sendo o errado, entende? Sendo que não é uma questão de... A mulher, ela não tem essa necessidade, né? A mulher, ela já é o ponto de procura, ela já tem todas as ferramentas biológicas dela para ela ser aquele ponto que vai atrair o homem, né? Os Red Pill costumam chamar de neutenia, né? Que a mulher, ela tem traços neutênicos de fragilidade, de beleza, de doçura, enquanto o homem, ele é mais rústico, né? E fora os hormônios, né? Que a gente acaba produzindo, né? Nesse processo de sedução. Então, por ter esse poder, a mulher, ela não precisa, ela pode selecionar, ela pode só se preocupar em se manter ali maravilhosa, né, jovem, bem cuidada, e até, sei lá, desenvolver, né, as suas capacidades intelectuais para ser uma pessoa agradável para conversar também, mas que ela já vai ser muito procurada, já vai ter muitos homens correndo atrás dela, assim, né? E aí, existe uma carência, parece, na mulher, que não faz ela parar e selecionar. Ela já, tipo, quer pra ontem, sabe? E é esse quer pra ontem que coloca muita mulher em sofrimento depois, né? Por não selecionar, se deixar ser levado pela emoção, né? Pelo que sente no momento, sem nenhum pingo de lógica, né? Às vezes. E eu entendo que existem situações onde a emoção pode, de fato, te abocanhar. Mas a gente tem que se esforçar para estar sempre sob o controle das nossas escolhas, né? E se você decidir escolher por deixar a emoção te mover, que você esteja ciente de que se vier uma consequência, você vai ter que lidar com aquilo. Ou então você começa a trabalhar para ser capaz de domar a sua emoção, né? De conseguir, de forma lógica, posicionar e decidir se você quer aquilo mesmo, quer correr aqueles riscos ou não, né? O que falta é maturidade para lidar com as suas próprias escolhas, assim. E compreender, né? Fazer um processo ali para você compreender quais são as suas fraquezas, para aprender a lidar com elas, né? Aprender a se observar, viver em constante auto-observação. Mas, enfim, aí depois que essas mulheres, elas são todas ali consumidas, como elas saíram com esses caras que tinham poder, influência, dinheiro, elas vão conseguindo determinadas trocas de favores ali, né? E com essas trocas de favores, elas vão virando o quê? Influenciadoras. E o que uma influenciadora faz? Influencia. E aí, com essa cultura do empoderamento feminino, o que elas vão influenciar? O que elas estão influenciando? Que a mulher tem que ter esses comportamentos que elas tiveram. E a sensação que dá quando a gente olha é que elas querem que, tipo assim, não sobre nenhuma mulher, né? Nenhuma menina, nenhuma jovem que consiga manter a sua pureza, para que elas não possam ser apontadas como aquelas que não conseguiram, né? Parece meio que uma invejinha, uma disputa, uma vontade de destruir a inocência, porque elas não conseguiram fazer boas escolhas ali com o que tinham em mãos no momento. E, tipo, pode acontecer com qualquer um, né? Mas isso não te dá o direito de querer corromper todo mundo, né? Você pode, pelo contrário, olhar ali os pontos onde você errou e tentar, a partir da sua perspectiva, impedir que outras caiam no mesmo momento. Aí o seu erro, ele se torna, de alguma forma, escudo pro acerto, né? Ele salva, ele fica como perspectiva ali e pode salvar muitas pessoas. É que nem você ir fazer um caminho, né? Numa jornada pela primeira vez. Pode acontecer de você ter lá buracos, né? Ter situações arriscadas que, como ninguém passou, ou quem passou não voltou para contar,
ou quem voltou não contou, né? Porque, tipo, se eu fui lá, sofri tudo isso, o outro também que descubra que sobreviva isso, né? Sozinho, por conta própria, por egoísmo, por raiva, por mágoa, não sei, enfim, cada um, né, com seus motivos ali. Mas a gente pode escolher fazer diferente, né? Escolher, por exemplo, orientar, explicar os caminhos, né? Explicar as armas dos homens para conseguir o que querem. Porque, assim, na selva eles poderiam utilizar a força, né? Ele tinha vontade, a fêmea soltava os feromônios, ele tinha vontade, ele pegava a força e já era. Satisfazia a necessidade dele ali. Lucy! Só que aqui ele tem que esperar o sim da mulher, porque se ele pegar a força, é estupro, vai pra cadeia e é morto. Então, muito homem necessitado, ele tá partindo pra manipulação, né? E é um pisar na honra, mas é justamente por isso que você tem que conhecer o cara com quem você está se relacionando, dar um trabalho para fazer, para ele te conquistar, assim ele verá valor em você, né? E mesmo assim, mesmo dando trabalho, observando os comportamentos dele para ver se vocês têm compatibilidade, se dá para se relacionar, se... Porque, assim, às vezes o cara não é um cara ruim, não é um babaca, entendeu? Mas vocês não têm compatibilidade nenhuma. Aí, quando chegar na hora de se relacionar, vai dar um monte de merda. Vai acontecer um monte de coisa ruim, vocês vão brigar, vocês vão se confrontar, vai ser um caos, vai ser extremamente desagradável. E aí vai sair os dois, um com raiva do outro, muitas vezes, né? E aí, no meio disso, muitas vezes ainda vai ter filhos e aí o caos vai ser maior ainda. Então, se a gente pode, através do autoconhecimento, né, através de conhecer o outro também antes de se relacionar, né, selecionar essas pessoas com quem a gente vai se relacionar sexualmente, a gente já evita tanta dor de cabeça, né? E a gente se preserva, não se traumatiza, porque querendo ou não, a mulher ela internaliza, né? Então, cada pessoa que ela se relaciona ali, ela vai internalizar os sonhos e os traumas, ela vai se tornar um com aquela pessoa e vai carregar nela os sonhos e os traumas da pessoa, né? Você vai vendo que você vai se relacionando com as pessoas, você vai pegando ali um pouco da personalidade, né? Dizem que nós somos a soma das 5 pessoas com quem a gente mais convive. E isso vale também para as relações sexuais, porque você vira um com a pessoa, né? Então, assim, quanto mais a mulher se preserva e ela tem ainda a natureza a favor dela nesse sentido, porque por ela ser esse ponto de procura, né, ela nunca tá necessitada, ela sempre tem um monte de homem ali querendo conquistá-la, né? Então, ela pode apenas administrar aquilo de modo que ela não selecione ali aquele que mais se enquadre ali nas expectativas dela e que ela também se enquadre na dele. Porque muitas vezes eu vejo assim, né, que tem um egoísmo também da parte da pessoa. A pessoa sabe, tipo, olha, a gente não tem nada de compatível, né, somos totalmente diferentes, mas eu quero essa pessoa porque eu quero, seja lá qual for o motivo, paixão, tesão, interesse, né, sei lá. E eu vou me relacionar com essa pessoa e eu vou fazer ela gostar de mim. Eu vou fazer ela me aceitar. Só que nem sempre é assim, mano. Tem pessoas que têm valores que, tipo, são valores imutáveis, assim. E porque tá na essência de quem ela é. Não dá pra você querer atropelar a essência do outro, né? Você tem que entender que o outro tem uma essência ali. E preferências, do mesmo jeito que... Porque você não quer que ele imponha as preferências dele a você... E porque você quer impor as suas a ele, entende? Não é mais fácil você procurar uma pessoa que se conecte com a sua preferência? Mas muita gente não age por egoísmo, né? Tipo, quer mudar também a pessoa ali. E beleza, se a pessoa for uma pessoa que ela percebe que ela precisa e tal, até dá, mas eu acho que é um risco. É mais fácil você procurar uma pessoa compatível com você, ou que as suas diferenças se completem e vocês admirem as diferenças um do outro. Porque tem pessoas que, tipo, nós somos diferentes, mas eu gosto... Essas suas diferenças eu gosto porque elas me completam no que eu tenho, entende?
Então, acabamos que somos duas peças diferentes que se encaixam e criam um todo completo, né? Um todo harmônico, que funciona de forma harmônica. Agora, se são coisas totalmente distintas, de modo que não consigam se encaixar, não consigam ser complementares, e que um tenha aversão ao outro, aí fica difícil, né? Aí vai ter só conflitos dentro dessa relação e não vai gerar felicidade, né? Então, por que você vai se relacionar com essa pessoa, correr o risco de colocar um terceiro no mundo, né? E vai sofrer, se desgastar, enfim, vai à toa, sabe? Sendo que poderia ter aguardado um pouco mais, selecionado um pouco melhor. Não precisa ter esse desespero. Até porque, até biologicamente falando, quando você vai olhar, além da mulher ser esse ponto de procura, né, o período fértil da mulher no mês são pouquíssimos dias, assim. Então, normalmente, ela não vai estar nesse desespero. No período fértil vai ter um pouco mais, mas normalmente ela está muito mais tranquila nesse sentido, né? E aí, hoje em dia, a gente tem também diversas tecnologias que podem facilitar a vida da mulher nesse sentido, para ela não ficar se relacionando com qualquer um, né? Para ela ir selecionando, né? Selecionando cada vez melhor. E também ocupar a mente, né? Estudar, se desenvolver, buscar um talento, né? Ser produtivo, para não ficar só nessa energia da sedução, sabe? Às vezes nas regiões assim mais pobres, né? Que é onde geralmente tem muito essa questão da sexualização, né? Das meninas engravidando na adolescência e tal. Também por muitas vezes uma falta, né, do que fazer ali, de um lazer, de cursos, né, de coisas para menina ali, para o menino se desenvolver. O que sobra é o quê? É esse alívio, que é um alívio gratuito e que está ali facilmente acessível, né? Então as pessoas se perdem nisso. Só que atualmente, né, cada dia mais a gente vai podendo ter mais acesso à tecnologia, à informação, e a gente vai podendo desenvolver essas nossas habilidades. Mas para isso também é preciso que a gente foque em alguns pontos que eu vou levantar aqui, que é essa influência, né, como eu disse, dessas ditas mulheres empoderadas nas adolescentes, nas jovens, né? Como eu disse, a gente colocou... a Anitta virou a representação da mulher brasileira. E aí a Anitta vira a representação da mulher brasileira, ela se torna muito famosa, ganha muito dinheiro, realiza muitos sonhos, é reconhecida internacionalmente. E assim, o problema não é isso, não é questão de inveja, é questão de como ela demonstra que ela conquista, né, esse lugar dela, através da sexualização, através do sexo fácil, né, através de polêmicas envolvendo essa questão da sexualidade. Então, automaticamente, ela vai colocando meninas nessa percepção de realidade, que a forma de chegar aonde a Anitta chegou é agindo como ela agiu, né? E como que ela agiu, né? Essa é a questão. E aí é por isso que ela é patrocinada por diversas marcas como influenciadora. Por quê? Porque ela influencia as massas. Aquilo que ela veste, as meninas vão querer vestir. O jeito que ela dança, as meninas vão querer também. Enfim, o que ela assiste, o que ela come, onde ela vai, né? Tudo isso vai ser motivo de venda, né? De comércio. Então, marcas vão patrocinando ela e cada vez ela vai tendo também mais visibilidade. Cada vez ela vai influenciando as meninas. E agora, recentemente, aliás, né, há um bom tempo, ela vem fazendo conteúdo para criança também. Ela já tem desenho infantil, tem o show das Poderosinhas, que é um show para crianças de 12 anos, até 12 anos vai com os pais. Depois dos 15 anos já pode ir sozinha. E é um show que não tem um repertório exclusivo para criança, tá? São músicas adultas comuns sendo tocadas num cenário infantil. Músicas como aquele funk Malandramente, por aí vai, que são músicas que sexualizam, inclusive, crianças, né? A Menina Inocente e por aí vai. Então, você percebe que é uma sexualização já da infância.
E ela começa fazendo desenhos para crianças bem pequenininhas, gente. Então, assim, é como se ela estivesse já chamando a atenção dessas crianças desde bem pequenininha. É tipo uma escola mesmo, assim, a escola da sexualização infantil. E aí a gente precisa voltar naquela questão, né, dos poderosos, os ricos, os bilionários, aqueles que patrocinam a Anitta, já conseguiram acessar o íntimo de todas essas mulheres empoderadas, porque elas querem justamente esse patrocínio. Então, se eles conseguiram todas essas mulheres e cada vez mais as mulheres estão entrando nessa energia mais cedo, consequentemente, eles vão querendo, né, buscando essas meninas cada vez mais cedo, porque é quando ainda tá pura, né, quando não tem esses traumas todos, quando não passou na mão de geral e tal, né? Então eles vão querendo aquilo que tá mais limpo, mais fresco, mais puro, vamos dizer assim. É nojento falar assim? É nojento, mas a gente tá falando aqui da verdade nua e crua, né? E aí, o que eles fazem? Eles patrocinam essas influenciadoras para fazerem paralelamente, para além dos seus conteúdos sexuais, conteúdos infantil. E é aí que a gente vê a Anitta, por exemplo, fazendo um videozinho sobre os desenhos da infância dela, com uma roupa infantilizada, uma semana depois que ela se envolveu naquela polêmica lá do clipe, onde ela fazia sexo oral no beco de uma comunidade, né? Então, assim, a criança, ela vai pesquisar na internet sobre a Anitta, a última coisa que ela vai achar da Anitta é o desenho. Se você colocar o nome da Anitta na internet, você vai achar tudo que é pornografia. A última coisa que você vai achar é a parte infantil da Anitta. Então, assim, a criança já vai ter um choque de realidade ali, né? E aí não é só a Anitta, né? Tem gente deixando a MC Pipoquinha ser tocada pra criança, né? A minha MC Pipoquinha é uma lástima, assim, porque é muito esculhambado, né? Só que a Anitta, com esse papel de sonsa que ela faz, ela entra nas casas, ela entra nas escolas, né? Porque ela usa ali a coisa de uma forma mais poética, né? Não tão esculhambada quanto a MC Pipoquinha, mas tem toda uma vibe de sedução, né? Toda uma vibe sexual que ela coloca ali também. E que faz a criança ativar ali essa energia, né? Que vai atrair homens que já estão necessitados esperando um sim. E tem aqueles que já estão doentes, né? Que são aqueles homens menos atraentes, muito pobres. Sabe que a mulherada vai fugir dessa galera, né? E aí é assunto para outro momento, mas quanto mais, vamos dizer assim, né? Mais pobre, mais feio o cara, mais difícil é para ele acessar a mulher. Acho que eu não tô falando nenhuma mentira aqui, né? Uma coisa meio que óbvia. E, consequentemente, esses caras estão mais necessitados. Eles estão segurando mais a vibe ali, mais pesada ainda. E aí você coloca uma criancinha, sexualiza a criancinha, né? Pra ela se tornar vulnerável. Ela vai ficar ali naquela energia, fazendo aquelas dancinhas pornográficas e tal. Emanando aquela energia. Vai ter um cara que já tá doente ali, necessitado, que às vezes não tem dinheiro nem pra pagar uma prostituta, ou talvez a oportunidade está ali, depois ativa, a pessoa já está na seca. Imagine, você está com sede de 40 dias no deserto, e aí de repente aparece uma aguinha assim, uma aguinha purinha assim, e tipo, só que aquela aguinha é a aguinha proibida, é a aguinha sagrada, né? Mas, tipo assim, ativou o instinto, sabe? É uma coisa primitiva, mas está dentro de todos nós, assim. E a gente precisa aprender, né? Não explorar demais a questão, mas também, não tô falando pra ninguém virar beato, pra não se relacionarem mais, pra, tipo, não é sobre isso, né? É sobre a gente enxergar como as coisas funcionam de fato e tentar se amparar, né, de modo que a gente não crie vítimas também dessas circunstâncias, não sejamos vítimas e nem criemos também os vilões, né? Porque a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco ali. Mas enfim,
E é mais ou menos assim que a engrenagem funciona e acaba terminando nessa questão do abuso infantil. E aí esse abuso infantil, né, depois que ele acontece, ele vai gerar ali um trauma. E aí, como eu coloquei aqui na matéria, tem, né, diversos traumas psicológicos, desencadeia, muitas vezes a criança ela pode tanto ficar retraída sexualmente, não se relacionar mais, como ela pode inclusive ficar sexualizada, né, tipo, ficar presa naquela energia ali, daquele momento, e acabar girando em torno daquilo pro resto da vida, assim, né? Tanto que que os estudos dizem que a maioria das mulheres, né, que se tornam ali prostitutas na vida adulta, são mulheres que passaram por abusos na infância. Muitas vezes desencadeando pensamentos de culpa, né, porque em alguma parte às vezes gostou ali, aí acha que, então eu sou culpada também, né, dependendo da idade, lógico, são N situações, né, mas tem diversas circunstâncias ali que envolvem a coisa, mas aí, enfim, ela fica ali com aquela culpa. Às vezes ela perde o sentimento de valor próprio, né, de valorização própria. Aí ela entra nessa de tipo, ninguém não tem valor isso aqui, então, sei lá, vou ganhar dinheiro com isso. E ela vai se corrompendo ali, né, uma destruição mesmo. E aí, quanto mais essa mulher ela vai se corrompendo, mais ela vai se expondo a essas situações, onde ela pode engravidar e, consequentemente, querer abortar. E então, assim, depois que eu faço todas essas conexões que fazem perceber o quanto o abuso infantil ele se conecta com essa questão do aborto na vida adulta, eu também deixo essa reflexão, né, sobre como a gente pode transformar o mundo num lugar melhor, fazendo escolhas melhores e procurando influenciar essa meninada mais jovem que está vindo aí, o valor, né, das mulheres, que o valor dela não é ela ficar se relacionando com um monte de cara, que ela tem um poder muito forte, que ela vai atrair muita gente, que ela precisa aprender a domar esse instinto, que ela precisa aprender a ser seletiva, porque isso vai acarretar, né, em questões para a vida dela, psicológicas, físicas e tal. Que ela precisa escolher um homem bom para estar do lado dela, para não judiar dela. E essa ferramenta dela é a ferramenta que proporcionará a procura. Então, assim, por ela ser sempre procurada, ela tem que selecionar, porque senão qualquer idiota, qualquer imbecil vai entrar dentro dela, expondo ela a muitos riscos, né? E a mulher, ela se conecta muito mais afetivamente a um homem quando ela tem uma relação sexual com ele, né? Então, muitas vezes é melhor você evitar para que você não se conecte emocionalmente com alguém que você sabe que vai te fazer sofrer, ou que às vezes você nem teve tempo de saber se vai te fazer sofrer, né? Essa é a grande questão. Mas enfim, aí eu trouxe essas conexões, deixei aqui mais umas 2 matérias, duas do Daylon, trouxe uma da Simone de Beauvoir, porque aí a gente precisa compreender como funciona essa agenda do feminismo, né? Quem foi uma das fundadoras do feminismo, quais ideias ela defendia, e aí entra nessa questão, né, de que não existe idade para o amor, de que não se nasce mulher, para tirar da mulher essa responsabilidade da autoproteção, de não ficar se relacionando com qualquer um, sabe? O empoderamento feminino, na verdade, ele destrói o poder da mulher, porque ele coloca a mulher dentro de uma ignorância, querendo igualar ela com o homem, que vai fazer ela se desvalorizar, se relacionando com todo mundo e atraindo problemas para o próprio corpo. Não dá para a mulher negar a biologia do corpo dela. Não existe essa história de não se nasce mulher, torna-se mulher. O seu corpo ele vai ter as reações biológicas referente ao seu sexo biológico. Então não adianta você querer lutar contra isso dizendo que é construção social. Você vai menstruar todo mês, independente de você dizer que você é homem ou que você, a não ser que você faça tratamento para cortar aquilo, né? Mas, que é essa questão da transição de gênero, que eles querem colocar já na infância. A criança não tem maturidade nem para escolher se vai fazer uma tatuagem, o que vai comer, porque às vezes tem algum problema de saúde, né? Alguma alergia ali. A criança não pode nem escolher isso, vai poder escolher
mudar o sexo. Tipo, não tem cabimento nenhum, mano. E isso já é colocando a criança na energia sexual, colocando a criança pra pensar com quem que ela vai se relacionar sexualmente, entendeu? Então, assim, já é esse topo da pirâmide empurrando isso nas crianças, porque eles querem agora as crianças, né? As mulheres adultas já foram, já. Hoje em dia, achar uma mulher adulta virgem é raridade, tem que colocar dentro de um cofre e proteger, porque sei não, viu? Ou ela vai ser ali uma mulher com sérios problemas, né, de autoestima e tal, porque tem, às vezes já é uma dessas meninas abusadas, né, e tipo, que entra nesse outro ponto de se retrair, né, de se, como que se fala, de não querer mais se relacionar com ninguém, ou de até querer, mas fugir desse momento, né? Mas a grande maioria tá sexualizada, como a gente pode ver, meninas novinhas que já estão aí pela internet relatando diversas experiências, né, sexuais, assim. E aí, em muitos casos, assim, onde dizem, né, que porque qualquer pessoa que se relacione, né, com um menor de 14 anos vai ser chamado de estupro, mesmo que seja outro menor de idade, né, outra criança, vai ser chamado de estupro por conta da lei, mas o que às vezes na realidade dos fatos não foi. Foram 2 adolescentes se relacionando sexualmente. Aí a mídia fica lá dizendo que foi um estupro para poder incentivar essa questão do aborto, né? A liberação, a descriminalização do aborto. E por que o topo da pirâmide quer essa, né? Para eles não terem que assumir as responsabilidades também, né? Tipo, porque coloca-se ali na cabeça que é melhor abortar, né? Esse feto, e aí ele não vai ter que pagar pensão, né? Não vai ser descoberto através de um exame de DNA quem é o pai, e aí vai descobrir quem foi que abusou da criança, né? São vários fatores aí, né, que envolvem. Até eu não sei se ocorre, depois eu acho que eu vou até pesquisar, mas até hoje eu nunca vi um caso de uma criança que sofreu abuso sexual com o abusador não identificado, se eles fazem o teste de DNA no feto abortado para saber quem poderia ter sido, né? Não sei. Enfim, é um pensamento que me veio aqui na cabeça. Mas quando você vai pesquisar essas questões na internet, você vai ver que tipo, tem diversos casos onde a gente da elite que tem ali pessoas que vão em escolas, né, que vão em comunidades, aliciar os menores também, né, pessoas em cargos, né, de confiança, como policiais, como o caso do Gabriel Monteiro, que eu mencionei recentemente, que vão em portas de escola, aliciar adolescentes, aliciar crianças. Então, assim, essa engrenagem, ela é muito mais complexa do que as pessoas imaginam, né? E a gente pode evitar. A gente pode evitar, por exemplo, educando, né, as nossas meninas desde a infância, explicando sobre os riscos que a gente não tá, né? O mundo não é só flores e também não é porque todo homem é um potencial estuprador, porque todo homem é um estuprador, mas porque é uma forma da gente se ajudar enquanto seres humanos. Não é porque o homem, você não tem a força e você usa a sedução, que você também não tá abusando de uma pessoa. Se o cara tá necessitado e você sabe que você não pode se relacionar com ele por N motivos, né? Ou porque ele é bem mais velho, ou porque você corre o risco de engravidar, e aí, enfim, vai dar problema pra ele, hierarquicamente, diversas questões, né, que envolve isso. Por que você vai ficar seduzindo esse cara, né? Chega a ser maldade também. Parece bobagem a gente falar isso, mas chega a ser maldade, né? Se a gente conhece ali os nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes, a gente se reúne em torno disso para que ninguém atropele ninguém, né? Qual é o ponto fraco da mulher e qual é o ponto forte? Qual é o ponto fraco do homem e qual é o ponto forte? Essa é a reflexão que a gente tem que fazer e se ajudar enquanto seres humanos, sabe? Não ficar brincando com a fraqueza do outro
esperando que o outro não reaja. E muitas vezes ainda dando o sim, como acontece em muitos casos de mulheres que aceitam, por exemplo, ir para um quarto de motel com o cara, e aí quando chega lá desiste, e aí o cara já tá em cima e depois o cara vira o estuprador. Entende? Então, assim, acho que é um pouco de falta de responsabilidade, sabe? Se você não está disposta a lidar com as consequências de uma coisa, não brinca com uma coisa que pode te abocanhar também, e depois também você pode se arrepender, pode abocanhar o outro e fazer o outro se arrepender, sabe? Então, eu acho que é possível a gente se ajudar, né? Essa é a reflexão que eu queria trazer aqui. Então, eu trouxe esse conteúdo, né, que explica todas essas questões relativas, né, às consequências do abuso na infância, em de várias perspectivas da vida dessa criança que vai crescer, e trouxe essa reflexão também. Peço que vocês deem uma olhada nas matérias que eu deixei. Tem vídeos, né, do Mestre Bob falando sobre essa questão da energia sexual, da Kundalini, dessas influenciadoras. Mas por hoje é isso. Obrigado aí para quem ouviu. Peço perdão por ter ficado meio longo, até um assunto que acaba puxando várias coisas, né? Mas basicamente é isso, pessoal. Luz para nós.